Olha que preguiça. Já abri a semana tendo que lidar com a choradeira forçada, artificial, da esquerda radical nas redes sociais é de lascar. Mas como são os ossos do meu ofício, que eu escolhi, lá vamos nós explicar uma vez mais a tática dessa gente tão previsível. E cá entre nós eu gosto do meu trabalho. Miriam Leitão, a respeitada jornalista, escreveu uma coluna no fim de semana apontando o que enxerga como o grande equívoco da terceira via. Atribuir uma equivalência entre os dois extremos. Até aí estamos de acordo. Mas vem a revelação, então, para surpresa de ninguém. Miriam está dizendo que Bolsonaro é muito pior, pois ele não respeita a democracia, enquanto o outro lado seria um democrata. A militante tucano-petista já saiu de sua toca comunista. Tem que votar no socialista corrupto do Foro de São Paulo para salvar a nossa democracia, gente. Bolsonaro, com ministros como Paulo Guedes, Marco Pontes, Tereza Cristina, Damares Alves, Tarcísio Freitas e tantos outros, representa uma terrível ameaça à democracia brasileira. Lula, com Dirceu e companhia, ao menos é um democrata, apesar de bajular a ditadura cubana desde sempre. Detalhe. A narrativa é patética, bizarra, não se sustenta por um segundo de reflexão. Mas a esquerda radical teve um presente e tanto. Eduardo Bolsonaro resolveu reagir com ironia e escreveu ter pena da cobra numa alusão àquele episódio revelado pela militante comunista de que sofreu tortura no regime militar ao ser colocada numa cela junto com uma cobra. Foi a senha para que toda a extrema esquerda bancasse a vítima, horrorizada com a insensibilidade do deputado e de todos os bolsonaristas. Até jornalistas liberais se uniram pedindo cassação de Eduardo. Todos enxergaram ali o pretexto para desviar o foco do que realmente importa aqui. A tentativa ridícula de normalizar Lula, pintá-lo como um moderado de centro, um democrata, enquanto Bolsonaro seria um fascista. Como no clubinho ninguém solta a mão de ninguém, os pares jornalistas prestaram imediatamente solidariedade à colega. A militante da Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, que já xingou o presidente Bolsonaro de tudo que se possa imaginar, chegou a comunicar sua saída do Twitter, explicando o péssimo ambiente da rede, provavelmente diante de um espelho. Abre aspas. Twitter é um lugar insuportável, cheio de gente má, que finge ser democrata, cheio de gente que fala em saúde mental e fuck com a saúde dos outros. Tem o babaca, mas está cheio de agressivo passivo, acha que é dono da verdade porque defende bandeiras importantes. Desisto, adiós. Olha, ela descreveu a turma dela. Se é por falta de adeus, tchau, tchau, Marilis. Já Alessandro Vieira, senador sério, aquele com pinta de muito moderado, mas que usou a morte de um ator global octogenário vacinado para atacar o governo federal na CPI circense, reagiu com elogios à jornalista. A estratégia dos bolsonaros é clara: usar falas polêmicas para desviar a atenção da fome, da miséria e dos casos de corrupção que vem surgindo no noticiário. Acho que ele está falando do governo Lula, né? A última foi um ataque grosseiro e inaceitável contra a jornalista Miriam Leitão, profissional com histórico impecável. Nem mesmo o ladrão conseguiu se conter, dando muita bandeira, deixando clara a orquestra da coisa toda. O próprio Lula, um ilustre humanista, veio demonstrar repúdio aos ataques contra a jornalista, apenas para ter o reconhecimento do nobre gesto dele, da própria jornalista e também seu filho, aquele comuna que já declarou até o voto em Lula para salvar a democracia. O coleguinha da Globo News também, defensor do PSOL, aproveitou para divulgar o seu discurso manjado da turma. Toda a solidariedade a Miriam Leitão, absurdamente agredida por gente que usa a liberdade só possível numa democracia para atacar a democracia e suas instituições. Oi? Quebra de decoro, injúria, acima de tudo violência gratuita, estupidez e desumanidade. Ditadura nunca mais. O que seria da extrema esquerda sem essa visão estética infantil de mundo? Defensores do regime chinês fingindo que são os maiores democratas do planeta? Jornalistas que aplaudem a censura imposta pelo Supremo
fingindo que defendem a liberdade de expressão, militantes que passam pano para prefeitos e governadores, que mandam prender quem sai às ruas durante o lockdown, se colocando como a resistência contra o fascismo. É tudo uma piada de muito mau gosto. E repare que eles chamam de agressão, violência, ataque. Palavras, brincadeiras. Leandro Ruschel explicou a tática. O coordenador da campanha de Lula afirma que seu principal adversário lidera um movimento fascista. E tem gente que acredita num governo Lula pacificador. O que esse pessoal está fazendo é a desumanização do adversário para justificar medidas ilegais contra eles. Um fascista não deve ter direito. Um fascista deve ser preso ou coisa pior. Qualquer violência contra fascistas é justificada. O que a esquerda faz é categorizar quase todos os opositores como fascistas para justificar qualquer ato de censura e perseguição contra eles. Em outro post, Ruschel questionou que democracia é essa que estaria ameaçada em nosso país. Afirmar que a democracia está em risco no Brasil é tapar o sol com a peneira, disse. Não existe mais democracia quando certas autoridades abusam do seu poder para perseguir críticos. Não existe mais democracia quando uma parcela do espectro político é criminalizada. Eis o truque, manjado. Todos nós somos fascistas e eles podem tudo contra nós. No fundo, o que estamos vendo é certo desespero da esquerda. Nem ela acredita nas pesquisas, pelo visto, que já começam o trabalho de ajuste lento e gradual. As mais recentes já dão até quase empate técnico entre o ladrão socialista e o atual presidente. O senador Randolfo Rodrigues, aquele com pouco voto, mas enorme influência suprema e midiática, chegou a externar o seu nervosismo. Lula precisa ser mais plural, seja lá o que isso significa. Estão tentando criar a nova carta ao povo brasileiro. Um novo terno Armani de Duda Mendonça. Uma nova máscara, um manto para ludibriar os otários. Alckmin serve exatamente a esse propósito na campanha do corrupto socialista. E não faltam pseudo-jornalistas batendo o mesmo bumbo. Estão todos unidos contra Bolsonaro, pois odeiam tudo que não é esquerda. Morrem de saudade dos tempos em que a disputa se dava entre PT e PSDB, controlada na estratégia das tesouras. E a grande imprensa tinha o monopólio das narrativas sem as redes sociais para incomodar e encher o saco. Os comunas estão nervosos, estão todos unidos contra Bolsonaro. E isso, claro, é ótimo sinal.